Bem-vindos a mais uma conferência do ciclo Grandes Obras da Literatura Universal, desta feita dedicado a Alto das Barcas, de Gil Vicente. Regressamos, portanto, aos autores portugueses, sobre os quais já tivemos a oportunidade de ouvir falar de Luís de Camões, Fernando Pessoa, Fernão Mendes Pinto, Eça de Queiroz. Chegou a vez de ouvirmos falar de Gil Vicente. E a pessoa mais indicada para o fazer é o nosso convidado de hoje, José Cardoso Bernardes, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, na qual leciona já há algum tempo, já há alguns anos, na qual se licenciou, na qual se doutorou. É uma das vozes, se não a voz mais autorizada sobre Gil Vicente, sobre a qual também já publicou vários livros e, obviamente, também vários ensaios. De imediato acedeu ao nosso convite e nós sentimos, de facto, uma grande alegria por podermos ouvi-lo hoje em mais esta conferência deste ciclo da Cátedra Cascais Interartes. José, muito obrigado pela tua disponibilidade. A palavra é tua, se faz favor. Então, boa tarde a quem me ouve aqui a partir de Coimbra. Um fim de tarde bonito. Estou a ver aqui o sol a pôr-se já. José, eu desculpa estar a interromper-te, pedia mais uma vez para te aproximares, porque de facto o som está um pouco opaco, digamos assim. Então, enganaste-me, porque há bocadinho... Bem, conseguem ouvir-me bem? Eu pergunto se agora está bem. Agora ouvimos melhor, indiscutivelmente. Então não vou sair daqui. Não é melhor. Volto a cabeça 1 milímetro para a esquerda, nem 1 milímetro para a direita. Então, boa tarde a todas e a todos. É um gosto participar nesta iniciativa. Agradeço muito ao meu colega e amigo Mário Avelar o convite que me fez. O que ele me pediu foi que falasse de forma acessível sobre as barcas durante 35 minutos e que depois me preparasse para as perguntas que me quiserem colocar. E é nessa disposição que eu venho. As barcas, eu selecionei aqui elaborei um esquema. Num primeiro momento vou tentar explicar o que são, fazer um exercício de reconhecimento estético. O que são, afinal, as barcas? Plural, soma de singulares, devemos dizer, ou podemos dizer barcas, ou é mais correto dizer alto da barca do inferno, do purgatório, da glória. Num segundo ponto, irei ocupar-me do lugar que as barcas ocupam na obra de Gil Vicente. Num terceiro ponto, falarei dos modelos em que as barcas se inspiram. Falarei depois de algumas personagens, destacarei 2 de cada auto. E, finalmente, procederei a uma interpretação global deste conjunto de autos a que normalmente chamamos barcas. E é este o meu plano. Vamos então ao primeiro ponto. O que são as barcas? As barcas são 3 moralidades. E esta designação é muito importante, porque a moralidade pertence à tradição do teatro tardo-medieval, tal como a farsa, o mistério, e tentar ler as barcas, esquecendo o género a que pertencem, pode conduzir a interpretações, eu não digo erradas, mas desviadas. Uma moralidade, de forma muito sintética, caracteriza-se pela predominância da representação alegórica. Portanto, uma moralidade normalmente assenta numa representação alegórica, pode ser integralmente alegórica ou parcialmente alegórica. Dou o exemplo do Alto da Alma. No Alto da Alma, que é uma moralidade, também, só há mesmo alegorias. Nas barcas há alegorias,
e há personagens, digamos assim, realistas. Portanto, são moralidades. E as moralidades, dizia eu, assentam na representação alegórica e assentam numa intencionalidade didática. As moralidades pretendem ensinar. E é por isso que nelas é tão clara a oposição entre o bem e o mal. Costuma dizer-se que as moralidades se distinguem das farsas justamente por isso. Nós podemos assistir a uma farsa e ficar na dúvida de que lado está o bem, de que lado está o mal. Um exemplo vicentino. Lemos ou assistimos ao Alto da Índia, por exemplo, e ficamos sempre na dúvida, ou podemos ficar na dúvida, se realmente o marido de Constança é bem enganado, é mau, é a vítima, é o vilão que merece realmente o engano da mulher. Podemos ficar nessa dúvida. Numa moralidade, não. Numa moralidade, o bem e o mal estão claramente separados. E é isto que caracteriza este género do teatro tardo-medieval, em cuja tradição Gil Vicente se inscreve. As circunstâncias de representação de três autos, porque estamos a falar de três autos, podem também ajudar a interpretar os autos. Sabemos que a Barca do Inferno foi representada ou no final de 1517 ou no princípio de 1518. Não sabemos bem quando. Sabemos apenas que, pela didascália, que o auto foi representado na Câmara da Rainha Dona Maria, estando ela doente do mal de que faleceu. Ora, a Rainha Dona Maria tem um parto em outubro, vem a falecer em março de 1518 e, portanto, foi entre uma data e outra que o Alto da Barca do Inferno foi representado na Câmara daquela rainha doente. E esta circunstância é intrigante, porque qualquer um de nós, quando tem febre, quer tudo menos que lhe venham representar teatro. Ou há aqui alguma coisa escondida, ou há alguma coisa que a didascália acrescentou à circunstância da própria representação. Sabemos, de fonte limpa, que a Barca do Purgatório foi representada no Natal de 1518. É um auto de Natal. E os autos de Natal, em Gil Vicente, revestem-se de características muito próprias. Desde logo, aqui neste caso, o diabo queixa-se de que naquela noite não há vento. E não havendo vento, o barco que ele conduz ao inferno não anda. Porque os barcos moviam-se a vento e a noite era uma noite de bonança. E é por isso que as pessoas que chegam, os falecidos que chegam ao cais, têm, com uma exceção, um destino favorável, porque a Barca do Inferno não tem combustível naquela noite especial. E sabemos também que a Barca da Glória foi representada na Páscoa de 1518, poucos meses depois da Barca do Purgatório. Portanto, estes três autos foram representados de forma consecutiva. Estamos a falar de 1 ano e meio de intervalo entre o primeiro auto e o último auto. Isso realmente é importante. Lembrar que o Purgatório foi representado em noite de Natal, não é menos importante lembrar que a Barca da Glória foi representada no dia de Páscoa, porque a última personagem que aparece é Cristo ressuscitado, Cristo em glória. E esta aparição de Cristo ressuscitado tem a ver com as circunstâncias pascais, mas explica também o desfecho do próprio auto.
um desfecho inesperado e que valeu e continua a valer a Gil Vicente muitas críticas. Não imaginam, ainda hoje há pessoas que não se conformam pelo facto de os grandes do mundo não terem ido torrar no inferno e terem sido salvos de uma forma imprevista. No final poderei contar uma pequena história que aconteceu numa encenação, uma magnífica encenação do Conjunto das Barcas, que ocorreu no ano 2000, no Porto. Um talentoso encenador italiano, Giorgio Barbieri Cozzetti, que não se conformou com este desfecho da Barca da Glória e cortou a salvação de Cristo, porque ele tinha um outro entendimento. O que é que une estes três autos? Pois a temática escatológica. Estamos aqui a falar de condenação e de salvação. Quando os professores antigamente queriam fazer assim um exercício muito escolástico, perguntavam aos alunos: estamos perante uma trilogia ou não estamos perante uma trilogia? As Barcas são uma trilogia, quer dizer, quando Gil Vicente concebeu a primeira barca, já estava a pensar nas outras duas e, portanto, escreveu assim uma espécie de primeiro capítulo de um livro que tinha 3, mas quando escreveu o primeiro já tinha os 2 seguintes na cabeça, ou escreveu o primeiro e teve tanto êxito com esse Alto da Barca do Inferno que foi incitado, estimulado, sabe-se lá como, por quem, a escrever os outros 2 autos. Eu julgo que é manifesto que é esta segunda a hipótese correta, quer dizer, Gil Vicente escreveu o Alto da Barca do Inferno e previu as 3 soluções da escatologia cristã: o inferno, o céu e o purgatório. Já lá vamos a explicar, porque o purgatório não está muito claro. E depois o êxito foi de tal forma que ele pensou: eu vou explorar este filão. E escreveu a Barca do Purgatório. E depois alguém lhe disse: bom, mas então falta escrever um auto onde a solução prevalecente seja o céu. E ele escreveu o Alto da Barca da Glória. É esta a minha leitura. Quer dizer, a minha leitura é de que as barcas são um conjunto. Se quiserem chamar de trilogia, chamem. Em termos rigorosos, não me parece que seja, porque uma trilogia implica que o autor tenha concebido um plano que envolve as 3 peças. Não me parece que fosse aqui o caso, mas é uma questão de menos. A minha leitura é que estamos perante um tríptico, digamos assim, para usar a linguagem da iconografia, que se foi construindo. E este era o primeiro ponto. O que são as barcas? São moralidades e são moralidades articuladas. O lugar que as barcas ocupam na obra de Gil Vicente é um lugar central. Desde logo no aspecto cronológico. Gil Vicente começa a escrever, ou aparece na corte em 1502 e sai da corte em 1536. E estamos a falar de autos que foram produzidos e encenados entre 1517 e 1519. Portanto, encontramos Gil Vicente no auge das suas faculdades. São autos centrais também, porque nas barcas comparecem personagens que Gil Vicente tinha já integrado em autos anteriores, com o mesmo nome, ou apenas representando tipos, mas o fidalgo, as alcoviteiras, anjos e demónios, até o Papa. Depois, no Alto da Feira, tínhamos-lo encontrado, ou vamos encontrar, personagens parecidas antes ou depois. Também por isso se pode dizer que as barcas
são textos centrais, não apenas pela integração cronológica na produção vicentina, mas também porque são peças que recolhem e que projetam soluções cênicas que o autor já tinha ou que vai construir a partir das barcas. Às vezes pergunta-se se as barcas são uma boa síntese da obra vicentina. E eu digo que são a síntese menos imperfeita. Menos imperfeita porquê? Porque a obra de Gil Vicente é de tal forma variada, em termos de género, que para se dizer que as barcas são uma síntese da obra vicentina, alguém poderia perguntar logo, e as comédias? O Dom Duardo, o Amadís, a Rowena, a Comédia do Viúvo, onde estão? Realmente, as barcas são talvez uma síntese de uma parte da obra de Gil Vicente, as moralidades e as farsas, mas as comédias ficam de fora e por isso eu lhe chamo uma síntese imperfeita. São, apesar de tudo, o maior êxito de Gil Vicente. Estou convencido de que foram um êxito imediato. O indicador mais seguro que temos sobre esta minha impressão é o facto de logo em 1519 o Alto da Barca do Inferno ter sido impresso. Ainda hoje conhecemos um exemplar, que está na Biblioteca Nacional de Madrid. Portanto, nós hoje conhecemos duas versões do Alto da Barca do Inferno. A que surge na edição de 1562, que é a edição póstuma das obras de Gil Vicente, mas conhecemos um texto impresso em vida de Gil Vicente. Ora, sabendo nós que o teatro, na altura, não tinha acesso fácil aos prelos, não era comum imprimirem-se textos de teatro em 1517 ou 1518. Mas nós temos um impresso do Alto da Barca do Inferno datado de 1519. Isto certifica que o sucesso do Alto da Barca do Inferno não se circunscreveu à corte, não se limitou à corte. Senão, não se justificava que tivesse sido impresso e que tivesse tido uma circulação fora dos palácios. Portanto, foi um êxito editorial imediato e foi também, tem sido um êxito até aos nossos dias. Sobretudo o Alto da Barca do Inferno, acho que nunca saiu do cânon literário escolar. Ou sozinho, ou em parceria com outros autos, mas por parte das pessoas que conceberam os programas, desde que há programas de português, desde meados do século XIX, o Alto da Barca do Inferno tem lá estado sempre. E o Alto da Barca do Purgatório também. E o Alto da Barca da Glória só não está porque foi escrito em castelhano e não se ia obrigar os alunos de 14 e 15 anos a ler um texto em castelhano. Mas, já agora, dos três autos, é, do meu ponto de vista, o mais elaborado, do ponto de vista estético. É o Alto da Barca da Glória. Mas é o menos conhecido. E é o menos conhecido, como são menos conhecidos em Portugal, os autos que Gil Vicente escreveu em castelhano, que são mais ou menos 1/3 da sua vasta e abrangente produção. Gil Vicente escreveu 2/3, mais ou menos, da sua obra em português e 1/3 em castelhano. E normalmente este terço da obra em castelhano não é conhecido em Portugal, tal como em Espanha, os 2/3 da obra escritos em português são também muito menos conhecidos, para não dizer quase desconhecidos. Tem-se feito alguns esforços nesse sentido, mas Gil Vicente, mesmo assim, escreveu cerca de 15 autos em castelhano. Pode perguntar-se para que precisam os espanhóis de conhecer os 30 que ele não escreveu em castelhano.
É manifesto que há outras explicações. É, portanto, um grande êxito de Gil Vicente estas barcas. E há quem diga também, já agora, por curiosidade, que a escrita das barcas está na base de alguma animosidade que a sua obra concitou no seu tempo. Há ecos vários de que Gil Vicente teve rivais. Sá de Miranda é um deles e a rivalidade entre um e outro é praticamente indesmentível. Não sabemos até onde é que essa rivalidade chegou, mas essa rivalidade aparece documentada tanto nos textos de um como nos textos de outro. Mas, por exemplo, a Inês Pereira, que foi representada em 1523, é precedida de uma didascália em que se diz que Gil Vicente era atacado porque não tirava de si as suas obras, imitava-as. E por isso lhe colocaram aquele desafio de lhe lançarem um provérbio: mais quero o asno que me leve do que o cavalo que me derrube, e se realmente és original, vê lá agora o que é que fazes com este tópico. E há quem diga que as barcas estão na origem desta desconfiança em relação à originalidade de Gil Vicente. Já falaremos um pouco disso daqui a pouco, já a seguir, porque vou falar dos modelos, o meu terceiro ponto, os modelos. Esta foi uma questão que sempre intrigou os Vicentes. De onde é que Gil Vicente tirou esta ideia de colocar falecidos num cais e julgá-los, quer dizer, em função das suas obras, e colocar um diabo e um anjo a comandarem barcas, conduzindo uma ao paraíso e outra ao inferno? Onde é que Gil Vicente foi buscar esta ideia? E muitas explicações têm sido aduzidas, desde o Leal Conselheiro, de Dom Duarte. Dom Duarte realmente refere-se a uma barca rota e a uma barca boa. Mas será que Gil Vicente leu Dom Duarte? Ou melhor, será que Gil Vicente precisava de ter lido Dom Duarte para encontrar esta ideia de julgar os falecidos em função do seu procedimento em vida e os encaminhar depois ou para a salvação ou para a condenação? Gil Vicente teve realmente modelos diretos ou não? Durante muito tempo procurou-se apenas fontes no plano nacional, porque os pesquisadores tinham sempre esta tendência para não deixar que Gil Vicente saísse do âmbito português. Gil Vicente era um gênio português e identificar fontes que excedessem a tradição literária portuguesa, pois equivalia a dizer que Gil Vicente tinha uma extração europeia e, eventualmente, até uma projeção europeia. E todos nós sabemos como os estudos literários, durante muito tempo, estiveram prisioneiros deste preconceito nacionalista que abrangia também o idioma. Houve, no entanto, alguns vicentistas que desde cedo apontaram aqui para nós, quase a medo, que os modelos, as fontes das barcas de Gil Vicente estavam algures fora do espaço nacional, porque o espaço nacional não existia na altura como tal, quer dizer. E o que é que eles apontam? O padre Mário Martins aponta claramente a tradição das danças macabras. Das danças macabras. Há quem
falo também em danças da morte, danças macabras. Normalmente distingue-se uma tradição da outra, dizendo que as danças macabras pertencem mais ao filão iconográfico e a dança da morte ao filão literário. Quer dizer, há designadamente um texto, A Dança de la Muerte, foi editada em Sevilha em 1513, 5 anos antes, ou 4 anos antes, de Gil Vicente representar o Alto da Barca do Inferno. E nós conhecemos esse texto. E nesse texto o que é que temos? Pois temos um diabo, temos um anjo e temos personagens acabadas de falecer que são submetidas a julgamento. E por acaso, algumas dessas personagens da Dança da Morte coincidem com algumas que comparecem nas barcas vicentinas. Bom, isto é probatório, quer dizer, isto diz-nos de forma categórica que Gil Vicente tinha na mesinha de cabeceira o livro editado em Sevilha em 1513 e que, antes de desligar o candeeiro, lia uma coisa para começar a escrever outra. Não vou tão longe, mas as similitudes são tão grandes, entre esta tradição das danças da morte, textos publicados, ou das danças macabras, que são mais alinhados com a tradição iconográfica. E daqui a pouco já vou mostrar, se a minha tela não me trair, um exemplo dos muitos que poderia aqui mostrar de danças macabras. O exemplo que vou mostrar, tive conhecimento dele há relativamente pouco tempo. Encontrei-o ocasionalmente em Berna e curiosamente, uma representação iconográfica de 1516, quer dizer, um ano antes da representação. E vão ver as semelhanças que existem entre a visualidade das barcas, porque as barcas são textos muitíssimo visuais. E se nós lermos os autos de Gil Vicente enterrados num sofá e formos lendo, sem fazer um exercício de reconstituição teatral, perdemos muito. Porque nós hoje temos acesso a textos que Gil Vicente compôs, que Gil Vicente adaptou a partir de obras teatrais, mas é preciso fazermos um exercício de reconstituição visual para vermos como era uma alcoviteira, para vermos como é que era um judeu com um bode pendurado no pescoço, para vermos como era um avarento. Se não fizermos isso, nós próprios, ou quem tem de dar aulas, designadamente a alunos do 9º ano, que nunca na vida viram um corregedor ou um procurador, nem imaginam que é, ou uma alcoviteira que aparece em cena com uma série de mulas carregadas de feitiços, de objetos de que se servia para angariar, para convencer as meninas a entregarem-se aos cônegos da sé. Quer dizer, é preciso fazermos um esforço de reconstituição visual. Isto para lembrar que as barcas não são textos literários tal como são hoje romances. Quer dizer, eu estou a ensinar o Padre Nosso ao vigário, mas necessito de chamar a atenção para isto. O teatro vicentino é um teatro multissensorial, porque era multissensorial o teatro daquela época. O teatro daquela época, Gil Vicente não sabia só retórica, não sabia só teologia. Gil Vicente não conhecia apenas a tal dança da morte de que eu falava há pouco. Os textos de Gil Vicente estão repletos de música, por exemplo. Às vezes nós lemos um auto de Gil Vicente de cabo a rabo e identificamos numa didascália e agora canta-se isto.
Mas isto a gente não sabe o que é. Eu muitas vezes não sei. Tem-se feito alguns esforços de aproximação, mas isto quer dizer que o teatro de Gil Vicente está cheio de música, por exemplo. A Barca do Purgatório começa com um romance cantado, e cantado a 4 vozes. E esse romance cantado indicia o que vai acontecer no alto. É um romance de paz, é um romance de bonança. E por aí nós ficamos preparados para que as personagens que surgem não vão ser objeto de condenação, mas de resgate, de condescendência, de remissão, porque essa nota musical de suavidade, de acolhimento, de enaltecimento do Natal, pois prepara-nos para isso. E as danças macabras, as danças de la muerte, e há um outro modelo no qual eu suspeito que Gil Vicente se inspirou quando escreveu As Barcas. Refiro-me a textos hoje desconhecidos ou muito pouco valorizados, mas que na altura tinham uma circulação enorme. As artes moriendi, as artes de morrer. Nós hoje conhecemos muitos textos, vários textos, que ensinavam a morrer. Textos de consolação aos moribundos. O alto da barca do inferno, representado na câmara de uma rainha doente, pode significar isto mesmo, uma consolação a uma pessoa que se preparava para morrer. E sabemos como antes as vacinas não eram desenvolvidas com a celeridade com que hoje são, e quando uma pessoa ficava com sinais de maleitas graves, já sabia que a morte espreitava. Portanto, eu não quero dizer que as barcas devam ser confundidas com as artes moriendi, mas que há nas barcas sinal de influência deste tipo de consolação aos mortos e de estímulo aos vivos, isso parece-me evidente. Estou já no quarto ponto, que é o penúltimo, destacar apenas algumas personagens para ilustrar o que tenho estado a dizer e logo a abrir, em conversa privada com o Mário, ele disse, eu gosto é do Parvo. Eu gosto é de uma confissão espontânea e os alunos do nono ano nunca esquecem o Parvo. E quando o professor de português lhes pede para ler, e lhes pede para ler a fala do Parvo, eles ficam contentes porque é uma possibilidade rara de poderem dizer palavrões na sala de aula sem que o professor os corrija. O Parvo tem que se lhe diga. É uma personagem muito marcante do teatro medieval europeu. Em Gil Vicente aparece muitas vezes, mas não aparece sempre de acordo com o mesmo modelo. Há vários tipos de Parvo. Por exemplo, na última peça de Gil Vicente, A Floresta de Engano, que tem estado em cena em Coimbra e vai estar em cena a partir do dia 16 de março no Teatro Nacional de São João no Porto. Aproveito para fazer propaganda, porque é sempre boa a propaganda que se faz destas coisas. A mim sensibiliza-me muito que grupos profissionais se dediquem a encenar Gil Vicente, porque não é fácil encenar Gil Vicente, trazer Gil Vicente para os nossos dias. Pois a Floresta de Enganos, num espaço muito curto, e penso que sem que as companhias tivessem contactado entre si, foi objeto de uma encenação conjunta entre um grupo de Coimbra, a Escola da Noite e o Sendreve, de Évora, duas companhias com um grande traquejo vicentino, e vai também ser objeto de uma encenação que já está em fase muito adiantada no Teatro Nacional de São João, no Porto. E eu já vi a encenação aqui em Coimbra, e estou deserto para ver o que é que vão fazer da Floresta de Enganos no Porto, porque a Floresta de Enganos é a última peça de Gil Vicente e é uma peça muito mal compreendida.
Mas volto ao parvo. É que começa com um prólogo em que um filósofo surge amarrado pelo pé a um parvo. E o parvo diz ao que vem: eu estou aqui, diz ele, estou a fazer paráfrase, porque não sei o texto de cor, eu estou aqui para impedir que tu fales na corte. Se tu quiseres falar em casa, podes romper as paredes. Esta é a expressão. Romper as paredes. Aqui na corte é que não. E o filósofo aproveita uma circunstância. Os parvos são normalmente personagens muito sensitivas. Querem é comer e dormir. E aquele parvo adormece. E então, quando ele adormece, o filósofo aproveita para se queixar. Diz que esteve preso em cárcere muito tenebroso, apenas por ter cumprido a sua missão de filósofo. E qual é a missão do filósofo? É de proclamar a verdade. E aquele parvo é um parvo instrumental, quer dizer, está ali apenas para vigiar o filósofo e para não o deixar que continue a falar. É muito curioso que Gil Vicente se tenha despedido da corte e despedido do público com uma peça que começa com uma cena tão enigmática como esta. Um filósofo a queixar-se de que sofreu, e sofreu muito, por ter sido filósofo. E já agora um parênteses. Ele diz que o facto de ter estado na prisão foi duro, mas o castigo maior que lhe impuseram foi o terem-lhe amarrado um nécio ao pé. O facto de o terem obrigado a conviver com um nécio de dia e de noite foi o maior castigo que lhe podiam ter imposto. É muito curioso e ao mesmo tempo enigmático. Mas volto ao parvo do Alto da Barca do Inferno. Este parvo não tem nada a ver com este outro de que acabo de falar. Aparece em cena, tem logo uma altercação com o diabo, uma altercação violenta, chama-lhe muitos nomes. O diabo é a única personagem que o diabo não consegue vencer através da sua arma predileta, que é a eloquência. O diabo é muitas vezes a personificação da eloquência, mas com o parvo não consegue. E dirige-se ao anjo. E o anjo pergunta-lhe: quem és tu? Quem és tu? E o diabo, o parvo tem esta resposta: ninguém, ninguém, ninguém. E é aí que o anjo lhe diz: tu passarás, se quiseres. Tua simpleza, tua simplicidade te abaste para gozar dos prazeres. Veremos se vem alguém merecedor de tal bem. Espera, entretanto, peri. Espera, entretanto, peri. Porque só há 4 personagens que têm acesso direto ao paraíso. São os 4 cavaleiros finais. Esses sim vão imediatamente para o paraíso. O diabo tenta falar com eles, atalha, talvez tivesse algum pecado para lhes apontar, porque é essa a função do diabo, é lembrar aos falecidos que pecaram. O diabo interrompe o trajeto deles, eles respondem de forma categórica: atentai com quem falais. Morremos nas partes de além e não queirais saber mais. Portanto, os quatro cavaleiros têm acesso imediato ao paraíso. O parvo tem que ficar ali à espera, naquilo que pode ser interpretado como uma fase intermédia da escatologia cristã. Portanto, o parvo não é condenado, tem a garantia da salvação, mas não tem acesso imediato ao paraíso no mesmo plano em que têm acesso os cavaleiros mártires. Esses sim têm a garantia da salvação, porque independentemente dos pecados que tenham cometido, o facto de terem entregue a sua vida, de terem testemunhado a sua fé no norte da África, garante-lhes imediatamente
o acesso ao paraíso. Este parvo é também uma contra-personagem na linguagem que utiliza. Todas as outras personagens, as personagens que vão para o inferno, são portadoras de um discurso cuidado, de um discurso eloquente. Reparem, a Brígida Vaz, a alcoviteira, tenta seduzir o anjo. O fidalgo tenta puxar pelos seus galões de fidalgo de solar. O clérigo, o frade, tenta dizer que eu não posso ir para o inferno porque sou frade, sou consagrado. O parvo tem um discurso completamente oposto. A obscenidade do parvo que surge na boca do parvo significa, no meu modo de ler, o facto de ele ser uma contra-personagem. A fuga à norma, a subversão à norma, ao decoro da linguagem, significa que ele está nos antípodas. Está nos antípodas pela linguagem, como está nos antípodas por outros motivos. Ele não é ninguém. Todas as outras personagens têm nome, têm ocupação. Ele não tem nome, porque é o parvo Joano. Joano é um nome adjetival. Joano quer dizer parvo. Não é um nome próprio. Não quer dizer João, Francisco. E, portanto, ele não tem nome, ele não tem ocupação, ele não é ninguém. E é a única personagem que aparece no cais sem nada. Todos os outros trazem consigo os elementos, os objetos de que se serviram em vida. O avarento traz o bolsão, o fidalgo traz a cadeira que significa o seu poder, o judeu traz o bode, todos trazem consigo alguma coisa. O parvo não traz nada, significa o despojamento. E aqui para nós, ninguém nos ouve, de que é que ele morreu? O parvo morreu de caganeira. Quer dizer, e diz isto duas vezes, para significar que, até desse ponto de vista simbólico, ele se purificou. E, portanto, é uma contra-personagem em relação a todas as outras que são objeto de condenação. Não quero ultrapassar o meu tempo. Se eu tiver tempo, falarei um pouco da moça pastora do Alto da Barca do Purgatório, que eu gosto muito. Sabem porquê? Porque a moça pastora aparece em cena, é uma moça, portanto morreu muito jovem, e aparece em cena muito preocupada com o quê? Com um cão. Porque os pastores trazem um cão. E ela acabou de morrer e não vê o cão. E a ansiedade dela pelo cão é muito tocante, muito comovedora. Mas tem a ver com o sentido de fundo do alto. Deste alto e do anterior, que é alienação. As personagens da Barca do Inferno e da Barca do Purgatório não têm consciência de que estão mortas. E por isso procuram, agarram-se aos objetos e agarram-se àquilo que os acompanhou em vida. Esta moça pastora quer saber do cão. Apesar de tudo, há uma gradação. As personagens do Alto da Barca do Inferno são bem mais alienadas, têm muito menos consciência de que morreram, e por isso algumas até querem voltar lá acima. O judeu e o avarento querem voltar lá acima porque supõem que, se voltarem lá acima e trouxerem algum dinheiro, certeza que o anjo os vai passar. O fidalgo diz: eu não posso ir para o inferno porque tenho lá em cima gente a rezar por mim. Portanto, são agarrados à vida. Depois, no alto da barca do purgatório, ainda agarrados à vida, mas vão se deslaçando dela, até que chegamos ao alto da barca da glória. E no alto da barca da glória, nós vamos encontrar os grandes do mundo. O conde, o duque, o rei, o imperador, o bispo, o arcebispo, o papa. Olhem que era corajoso
colocar os grandes do mundo em processo de julgamento. Não era fácil, porque imagino que colocar um rei em julgamento, pois não havia muitos reis, não havia muitos papas, só havia um, e o papa, o rei, o imperador, são submetidos à crítica, a crítica feroz por parte tanto do diabo como do anjo. E há uma diferença grande. É que na personagem, é que no Alto da Barca da Glória temos uma personagem nova, que ainda não tinha aparecido, a morte. E é isto que me faz dizer que o Alto da Barca da Glória é, dos três, aquele que está mais próximo da tradição da dança da morte. Na dança da morte, a morte aparece enquanto personagem e dá as mãos aos falecidos. Dá as mãos aos falecidos. Num processo de democratização que tanto faz com que agarre uma criança, como agarra um velho, como agarra uma moça, como agarra um cavaleiro. Toda a gente é agarrado pela morte e obrigado a participar naquela dança. Ora, na Barca da Glória temos pela primeira vez a morte enquanto personagem. E isto faz toda a diferença. Faz toda a diferença porque quando as personagens, os grandes do mundo, chegam, o que é que veem? A morte. Coisa que os outros personagens dos outros dois altos não tinham visto. Não tinham consciência da morte. E aqui é a morte que os vai buscar. Que os vai buscar. Nessa encenação do Corsetti do ano 2000, esta Barca da Glória era encenada de uma forma muito engenhosa e a meu ver, muito acertada em termos de efeito cênico. As personagens, os grandes, estavam todos atrás de uma tábua enorme na vertical. E a tábua caía com um estrondo enorme no palco. E só depois é que apareciam as personagens. E com este estrondo da tábua a cair, o encenador queria inculcar no espectador justamente a ideia da consciência da morte. As pessoas apareciam no cais, os falecidos, conscientes de que tinham morrido. O que não acontece, insisto, com as personagens da Barca do Inferno e da Barca do Purgatório, sobretudo da Barca do Inferno. E há na Barca da Glória um tipo de discurso completamente diferente. Há trechos de discurso, eu só vou ler 5 versos, prometi a mim mesmo não vos maçar com mais de 5 versos, que o Duque dirige a quem? O Duque fala consigo próprio, mais, o Duque fala com o seu corpo, num diálogo de alteridade que é absolutamente fantástico. Como quedas, cuerpo triste, dame nuevas, que és de ti. Siempre en guerra me trajiste. Con dolor me despediste sin haber dolor de mí. Tu hechura, que llamaban hermosura, y tú misma la adorabas, con su color y blancura, siempre vi tu sepultura e nunca crédito me davas. Este diálogo entre a alma do Duque e o corpo do Duque é antológico. É antológico e tem uma faceta de modernidade, diria eu, tocante e pouco enfatizado. Bom, é isto que explica o destino excepcional dos falecidos da Barca da Glória. É que estas personagens estão conscientes de que morreram e é esta consciência
que os vai catapultar José, acabaste de ficar em modo de suspensão, portanto, deixamos de te ouvir. Houve qualquer falha em termos da internet? Posso sugerir-te, não sei se me estás a ouvir, que saias e que voltes a aceder. Tens que ativar o som, José. Peço desculpa, deve ter havido aqui Pronto. qualquer quebra na net, não sei. Eu sou utilizador da Vodafone, como me imaginam, a situação ainda não está bem. Eu não sei o que é que eu vi, eu estava a falar da diferença que ocorre na Barca da Glória em relação aos outros alvos. São os grandes do mundo. Nós gostaríamos que, mais do que quaisquer outros, Gil Vicente os conduzisse ao inferno, não os poupa nos pecados que lhe aponta. É bom lembrar isto. O diabo e o anjo apontam ao rei, ao duque, ao arcebispo, ao cardeal, ao papa, pecados gravíssimos, mas no final, quando nós estávamos preparados para ouvir os urros deles a caminho do inferno, eis que aparece Cristo em glória, abre os braços e de cada uma das chagas de Cristo sai um remo. E o que a Didascália diz é que os grandes do mundo usaram esses remos para inverter a marcha que os conduzia ao inferno. Portanto, uma salvação in extremis. E como eu dizia no início, houve pessoas que nunca perdoaram a Gil Vicente esta salvação dos grandes do mundo. Há esta explicação que acabo de aduzir, e já agora, porque estou a aproximar-me do final, digo o que aconteceu nesta encenação da Barca da Glória no Porto em 2000. Eu fui ver a cena, fui ver um ensaio e falei disto mesmo ao Corsetti. E o Corsetti disse, eu não sei o que vou fazer ainda. E no dia da estreia, os grandes vão mesmo para o inferno, contrariando aquilo que aparece na compilação. E no final havia um pequeno catering, umas bebidas, e eu aproximei-me do Corsetti e disse, o senhor lá conseguiu pôr os grandes a torrar no inferno e tal. E ele diz-me assim, como é que sabe? Então, como é que eu sei? Então, o pano desceu foi um bocadinho antes, mas nós não sabemos, e o senhor não sabe, o que é que aconteceu aos grandes depois do pano ter descido. E foi assim que ele descartou a responsabilidade de ter, de alguma forma, subvertido. É que os grandes têm um comportamento completamente diferente dos outros. E Gil Vicente não condena aos grandes
por serem grandes, nem livre aos pequenos por serem pequenos. Vejam que no alto da barca do inferno vai para o inferno um sapateiro, que no alto da barca do purgatório, um lavrador que não tinha tempo sequer para limpar as gotas do suor, não alcança a salvação imediata. E nós ficamos com pena do lavrador e pensamos, se Gil Vicente me tivesse consultado, eu tinha-lhe dito, homem, ao menos o lavrador, coitado, que não fez mal a ninguém, que era vida da gente e morte da sua própria vida, portanto, ele morria para que os outros vivessem, morria de trabalho, e nem assim se salvou. É que o estatuto social não garantia a salvação. O que garantia a salvação era o cumprimento dos deveres morais. E é essa a lógica da condenação e da salvação destas moralidades e das outras todas. E termino propondo uma leitura geral das barcas. As barcas são, para mim, parte da pregação geral, que é a compilação. A compilação, no meu entendimento, na minha leitura, não é um mosaico, não é uma adição de autos, dos 46 autos que lá estão. É uma articulação de peças que têm memória umas das outras. A obra de Gil Vicente é isso mesmo, uma obra, e não um conjunto de textos que ocorriam de forma circunstancial, agora uma comédia, agora para variar faço uma farsa. Há constantes que atravessam a obra de Gil Vicente, constantes de caráter doutrinal e desde logo de caráter moral. E eu vejo nas barcas uma síntese da pregação vicentina. Os contornos dessa pregação ficam para uma outra oportunidade. Eu só queria dizer que as barcas constituem ainda hoje um grande desafio para quem as lê, para quem tem que as ensinar. Eu às vezes, quando falo com colegas do ensino secundário, do ensino básico, porque o Alta Barca do Inferno é ensinado no 9º ano, os professores dizem muitas vezes como explicar a adolescentes de 14 e 15 anos que Gil Vicente tenha condenado um judeu apenas por ele ser judeu, quer dizer, no tempo da tolerância religiosa. Como é que nós vamos explicar que Gil Vicente é um grande autor e, ao mesmo tempo, dizer-lhes que Gil Vicente condenou um judeu e condenou de uma forma dupla, porque o judeu é a única personagem que vai para o inferno fora da barca, nem sequer tem o conforto da viagem. E como explicar isto a um adolescente? Ou como explicar-lhe que os 4 cavaleiros de Cristo morrem e, pelo facto de morrerem em prol da fé, têm a salvação garantida? Quer dizer, quando o proselitismo religioso não faz parte do nosso cotidiano mental, como explicar isto? A minha resposta é sempre, pois não é fácil, mas o caminho que eu prefiro sempre é não um caminho de anacronismo, mas um caminho de alteridade histórica, quer dizer, levar os adolescentes ao tempo de Gil Vicente e dizer-lhes esta coisa óbvia, quer dizer, os artistas, como as pessoas em geral, se conseguirem ser pessoas do seu tempo, já cometem uma proeza muito grande. Às vezes nós exigimos a um artista ou a um filósofo do século XVI ou XVIII que antecipe os problemas do século XXI ou do século XXVII. E eu costumo dizer, o desafio de vivermos de acordo com as coordenadas do nosso tempo já é tão grande que dizer que Gil Vicente é um autor do seu tempo, dizer isto, já é um elogio enorme. E, portanto, o que temos que fazer
embora isso não seja fácil, é levar os alunos pela mão, com paciência, com instinto de guias, ao século XVI, porque foi no século XVI que as barcas foram escritas e não no século XXI. Obrigado, José. Eu só tenho pena é que tenhas terminado, porque eu continuava a ouvir-te. Foi um prazer. As pessoas que quiserem intervir nesta altura, para além, obviamente, da. Temos aqui uma pergunta que tu, aliás, se quiseres, podes aceder. De qualquer modo, eu vou reproduzi-la. Ainda em torno da questão das influências transfronteiriças, poderia indicar estudos acerca da circulação destes textos? Não há muitos, porque, como eu dizia, houve durante muitos anos este preconceito de manter Gil Vicente no quadro da cultura e da língua portuguesas. Alguns autores, designadamente franceses, estou a lembrar-me de um Georges Legenty, em 1932, insinuou que Gil Vicente podia ter conhecido a grande tradição do teatro medieval francês. Ninguém pegou nisto. Ninguém pegou nisto. Há uma desculpa. E esta desculpa é surpreendente também. É que o próprio teatro medieval francês, só muito recentemente, ou seja, a partir da década de 90 do século passado, passou a ser convenientemente editado. Isto é surpreendente, quer dizer, porque num país como a França, onde nós pensamos que a literatura medieval, a tradição dramatúrgica medieval estava exaustivamente estudada e não estava. Mas nós temos garantia de que alguns textos do teatro medieval francês foram impressos em vida de Gil Vicente. O que não temos é a garantia de que Gil Vicente os tenha conhecido. Mas eu costumo dizer que no plano do teatro, as influências, vamos chamar de influências para simplificar, as influências devem ser aferidas num plano diferente do que quando estamos a estudar a lírica ou a tradição narrativa. Eu costumo caricaturar um pouco dizendo assim: vamos supor que eu vou a Londres e, estando em Londres, compro um bilhete para o teatro. Não deixo de ir ao teatro quando estou em Londres. E vejo uma peça. E chego a Portugal e dou conta a um colega meu que escreve textos da peça que vi. E esse meu colega dramaturgo, que não foi a Londres nem viu a peça e provavelmente não sabe sequer inglês, é influenciado por uma peça que não viu. Quer dizer, a circulação dos bens culturais no tempo de Gil Vicente não tinha que se circunscrever à tradição impressa. Embora existam realmente indícios de que Gil Vicente conheceu textos do teatro medieval, designadamente do teatro medieval francês, mas eventualmente também do inglês. Agora, o que ele não podia deixar de ter conhecido, por exemplo, é a tradição das danças macabras, que elas estavam por todo o lado, por todo o lado. Havia representações da dança macabra nos grandes cemitérios europeus. Os cemitérios europeus tinham a representação iconográfica da morte, normalmente armada de uma foice, e dos grandes e dos pequenos do mundo a dançarem com a morte. Era muito comum esta tradição e era absolutamente obrigatório que Gil Vicente a conhecesse. Mas, só para rematar a resposta, o grande martírio dos artistas não é propriamente os temas. Os temas é aquilo que de mais errante existe na tradição artística. O grande martírio dos artistas é a forma. A forma. Quer dizer, Gil Vicente podia ter um tema na cabeça, mas o que ele possuía, o que ele conhecia de forma comprovada,
era a forma que dava a esse tema. A farsa é uma forma muito complexa, muito complexa. A moralidade, o mistério, são formas muito complexas. Gil Vicente teve necessariamente que ter tido conhecimento destas formas. Falava há pouco do Alto da Índia. E falava de uma encenação das barcas no Porto, e também houve uma encenação do Alto da Índia no Porto, em 1987. E nessa encenação, o marido que voltou da Índia desconfiava de Constança e chamou a moça de parte e perguntou-lhe: olha lá, como é que a minha mulher se comportou enquanto eu estive fora? Esse encenador tem toda a liberdade para proceder assim, mas matou o Alto da Índia enquanto farsa. Porquê? Porque na farsa não há maridos desconfiados. Todos têm que ser ingênuos. Eu diria caricaturalmente ingênuos. E também não há mulheres virtuosas. Na farsa. Na farsa. Quer dizer, a mulher farsesca é, por inerência, astuciosa, natural, sensitiva. E o marido é muito ingênuo. Nas farsas francesas, por exemplo, o marido é o comerciante, como o marido de Constança no Alto da Índia. É o comerciante ambicioso, que se ausenta de casa durante meses para ir fazer boas compras nas feiras europeias. E regressa depois contente com o produto dos bons negócios que efetuou. Entretanto, na ausência dele, a mulher traiu imensas vezes e continua a traí-lo com palavras, porque quando ele regressa, jura que lhe foi fiel, que é a ironia suprema, que é o que Constança faz ao marido quando ele volta da Índia. Depois de o ter traído por factos, trai-o por palavras. Diz: eu nunca despi esta camisa. O que ela fez mais foi despir a camisa e vesti-la. Eu nunca comi carne. Oh, pois não. Eu nunca acendi o fogo. Então, aquela casa foi uma braseira constante. Mas o que é que este encenador fez? Este encenador achou inverosímil, o encenador de 1987, achou inverosímil que o marido tivesse estado 2 anos fora e, ao voltar, não tivesse perguntado pela conduta da ama. Pois, mas a farsa é mesmo assim. E ponham uma mulher virtuosa numa farsa, estragam a farsa. Numa moralidade, a mesma coisa. Deixem indeciso ou indecisa a fronteira entre o bem e o mal e a moralidade é imediatamente destruída. Portanto, existem sinais. Agora, não existem provas, quer dizer, nós não conhecemos a biblioteca de Gil Vicente, mas as afinidades entre, por exemplo, o Alto da Índia e as farsas conjugais francesas são de tal monta que é impossível que Gil Vicente as não tenha conhecido. A única diferença é que o marido de Constança foi para a Índia e o marido das farsas francesas ia para as grandes feiras de Antuérpia, de Grenoble, e estava por lá meses. E quando vinha contentíssimo, como veio contente o marido de Constança. O modelo é exatamente o mesmo. A nossa colega Ana Isabel Goesco pergunta como vês o contributo de António José Saraiva e da sua obra Gil Vicente e o fim do teatro medieval, que foi tão mal recebida em certos círculos, nomeadamente desafiando a tese oficial, entre aspas, de que fora o criador do teatro português. É, exatamente. Foi uma tese pioneira muitíssimo corajosa e não por acaso sem seguidores, quer dizer, porque António José Saraiva fez de Gil Vicente assim uma espécie de súmula, de síntese do teatro medieval europeu. E realmente isto não... Estamos na década de 30, em finais da década de 30.
Portanto, na prática, o que esse grande investigador fez, grande investigador, grande intuidor, o que é que ele fez? Foi colocar Gil Vicente na senda da grande tradição do teatro medieval europeu. Fazer dele uma projeção do teatro medieval europeu, porque António José Saraiva começa, no princípio da sua tese, por se fazer eco de uma coisa muito simples. Quer dizer, não há na cultura portuguesa nada que explique o fenómeno de Gil Vicente. Nada que explique por si só. E, portanto, a explicação para Gil Vicente tem que estar, algures, fora do quadro da cultura portuguesa, do quadro idiomático e, sobretudo, insisto nisto, no quadro das formas. Porque Gil Vicente podia ter inventado os temas todos. Há quem tenha feito de Gil Vicente um observador atento da realidade portuguesa da sua época. Eu desconfio um pouco disso. Acho que ninguém pode conhecer a realidade portuguesa do século XVI ignorando completamente os autos de Gil Vicente. Os autos de Gil Vicente acolhem boa parte da realidade portuguesa da época, mas não acolhem de forma especular. Se eu tivesse que dizer, os autos de Gil Vicente são um retrato da sociedade portuguesa da época, eu dizia uma caricatura, que não é bem um retrato. A caricatura tem um valor documental enorme, mas não representam com fidelidade a realidade portuguesa da época. Eu sou um grande admirador do vicentismo de António José Saraiva, um grande admirador, e compreendo que, à luz da época em que ele defendeu esta tese, isto lhe tenha trazido grandes amargos de boca, porque não era uma tese pacífica, como ainda hoje não é. Quer dizer, as raízes de Gil Vicente não estão em Portugal e os seguidores de Gil Vicente também não. E isto foi sempre um martírio para os historiadores do teatro. Então, uma obra tão boa como a de Gil Vicente não deveria ter inspirado seguidores fiéis, pessoas que continuassem a obra dele, e não inspirou de facto. Quer dizer, temos aquilo que o Teófilo chamava escola vicentina, não é uma escola, é um conjunto de outros dramaturgos, alguns deles contemporâneos de Gil Vicente. Gil Vicente não foi o único a fazer teatro. Foi, de longe, o melhor, mas não foi o único. E as grandes investigações que o meu colega José Camões tem feito nos últimos anos provam que o teatro do século XVI português, mesmo o teatro de inspiração popular, está longe de se limitar à obra de Gil Vicente. Entretanto, não vejo neste momento mais nenhuma pergunta. Deixa-me só pensar na questão do parvo, se me permites. Eu penso, em termos também de uma certa genealogia, se poderá falar de uma forma até um pouco leviana disto, mas é pensar numa figura, por exemplo, como o Falstaff. É muito mais neste sentido, porque, aliás, é curioso que quando Orson Welles pega em Shakespeare, e há quem diga até que ninguém no cinema pegou em Shakespeare como Orson Welles, pega-o via Falstaff, não é? Porque é essa personagem que tem essa dose, tem essa carga de humanidade ao mesmo tempo, não é? Gil Vicente não inventou a personagem. O que fez foi tipificá-la, como eu dizia há pouco. Quer dizer, há parvos instrumentais em Gil Vicente, que têm muito menos interesse, e há parvos que têm uma dimensão filosófica que, por exemplo, coloca a personagem numa posição de grande contiguidade em relação às duas outras personagens favoritas de Gil Vicente, que são o pastor e o cavaleiro. Já agora, o pastor, o cavaleiro e o parvo de um lado. E do lado negativo, o mercador, que representa o Portugal ambicioso daquela época.
o Portugal ambicioso, quer dizer, o Portugal que vai à Índia sem precisar de ir à Índia. O marido de Constança, repara, vai à Índia e deixa a mulher provida de azeite, mel e pano para 2 anos. Portanto, não é um imigrante pé descalço, diríamos nós. É um indivíduo que vai à Índia para enriquecer. E por isso merece bem o que lhe acontece, enquanto por lá anda, não é? E, portanto, o mercador, o ambicioso, está nos antípodas destas 3 personagens positivas, que são o pastor, que é uma personagem ligada à terra, uma personagem telúrica, é uma personagem que não ambiciona nada a não ser aquilo que os animais lhe dão. E o cavaleiro, que oferece o seu valor, o seu braço, a favor de causas desvalidas, não é? E o parvo vicentino, aquele que eu aprecio mais e que de certeza tu aprecias mais, é também este parvo de dimensão filosófica. O parvo pregador, o parvo que está ao contrário das outras personagens. E é este parvo também que depois vai constituir tradição e que com metamorfoses várias chega até aos nossos dias. José, obrigadíssimo. Estou muito grato. Estamos todos muito gratos pela a Helena Boês, que manda também um abraço, agradecendo também a tua intervenção. Eu é que lhe agradeço a ela e ela tinha que cumprir uma penitência hoje. Agradeço e mando-lhe um beijinho grande a ela e à irmã, a Ana Isabel, que conheço menos, mas de quem sou um grande admirador, e a todas e a todos que tiveram a paciência de me ouvir. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela presença. Mário. Muito obrigado. Estas conferências ficam todas disponíveis na internet e, portanto, haverá sempre possibilidade, quem não teve a possibilidade de assistir, poder regressar a elas através do site da Cátedra da Fundação Dom Luís e da Cátedra e da Fundação Dom Luís. José, para o Elias, que estou aqui. O Elias, exatamente, o Elias também cá está, também cá está. A todos vós, muito obrigado, José, um grande abraço e muito obrigado, até breve. Abraço. Muito obrigado. Bom fim de semana. Muito obrigado.